Olá amigo, tudo bem? Vamos à questão de mais um exercício aqui, ó. Olha só, esse vai ser mais ou menos tranquilo. Acompanha só aqui, ó. Parte do enunciado diz assim: qual a imagem da função de x que é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, né? Então, se ele quer saber qual é a imagem, ele quer saber, na verdade, lá quando se jogar esse gráfico no plano cartesiano, não é? Qual é a altura máxima e mínima que esse gráfico vai atingir, tá certo? Então, na verdade, quando pede para calcular a imagem, você quer saber aqui, ó, qual é, aqui é o eixo y, né? Qual é o máximo que ele chega do y e qual é o mínimo que ele atinge. A imagem é desse ponto até aqui, tá certo? Você lembra disso, né? Então vamos lá. Bom, só que ele dá mais uma informação. Ele quer saber qual é a imagem quando você utilizar para x valores entre 0 e π sobre 2. Então olha só, se você olhar isso aqui no ciclo trigonométrico, ó, x valendo 0 vai ficar então ó, o cosseno de 0 grau e o seno de 0 grau, não é? Ó, x valendo 0. Se aqui for 0 e 0, então 0 grau é aqui. Ele quer saber, na verdade, qual é a imagem que vai ter essa função quando o x primeiro estiver valendo 0, que é aqui, e depois quando o x estiver valendo π sobre 2, né? Nesse intervalo. X valendo π sobre 2 é aqui, não é? Ó, não é verdade? Π sobre 2 equivale ao ângulo de 90 graus, não é isso? Você lembra que aqui é 0, né? Ou 2π, aqui é π sobre 2, aqui é π, não é verdade? Que é aqui 180 graus, e aqui é 3π sobre 2, não é isso? Então, se ele quer saber apenas no intervalo entre 0 e π sobre 2, ele quer saber nesse intervalo aqui, ó, quanto é que vale x nesse intervalo entre 0 grau e π sobre 2, né? Ele quer saber, melhor dizendo, qual é a imagem do gráfico nesse intervalo de período aqui. Tá legal? Vamos lá então. Se você for calcular isso montando aquela tabelinha de valores de x e y, nós vamos pegar o primeiro valor do intervalo, que é o valor de 0 grau, que é esse daqui. Então vamos lá. Vamos atribuir para x valendo 0. Então fica assim, ó. Quando x estiver valendo 0, o que é que vai acontecer com o y? O y vai ser igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado do x, não é? Olha lá, ó, menos o seno ao quadrado de x, tá certo? Então vamos substituir agora o x aqui, ó, o cosseno ao quadrado de x, pelo valor dele que é 0. Então ele vai ficar assim, que y é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de x. O cosseno de x quanto é? Olha só, então é o cosseno ao quadrado. O x vale 0. Aqui nesse ponto, que é 0 grau, quanto vale o cosseno aqui? O cosseno vale isso, 1, né? Lembra que o ciclo trigonométrico, o cosseno vale 1 desse lado e menos 1 desse lado, não é verdade? Então, ó, o cosseno aqui vale 1. Então vamos lá. Esse lado aqui, esse não importa pra gente. Então o cosseno vale 1, tudo bem? Então quando x for 0, esse cosseno aqui ó, vai dar 1. Mas como ele está ao quadrado, fica 1 ao quadrado. Menos o seno desse ângulo x agora. O seno aqui vale quanto? 0, né? Lembra que o seno você mede nesse eixo aqui? Esse é o eixo do seno e esse é o eixo do cosseno, né? Nesse ponto aqui, se você pegar o seno, olha lá, o seno vale 0. Porque você mede o seno nesse eixo, né? Nesse aqui você mede o cosseno. Então se o cosseno aqui vale 1, é porque o seno vale 0. Então vai ficar menos, o seno de x é 0, não é? Como é ao quadrado, fica 0 ao quadrado. Muito bem. Daqui vai sair então, ó, levando a potência, vai ficar que é 2 vezes 1 ao quadrado vai dar 1, e aqui vai dar 0. Então daqui vai sair 2 vezes 1, que vai dar 2, 2 menos 0, né? Aqui sai 0, que vai dar 2. Olha lá, quando o x estiver valendo 0 grau, que é o primeiro, o y vai valer 2. E agora quando o x estiver valendo π sobre 2, vamos ver como é que fica, ó. π sobre 2, ele vai ficar assim, o y vai ser igual a 2 vezes o cosseno de x, né? Lembra que x vale π sobre 2? Π sobre 2 é esse ponto aqui, ó. E nesse ponto aqui nós medimos o seno, né? Nesse eixo nós medimos o seno. Então o cosseno aqui, ele não é medido aqui, o cosseno é medido nesse eixo de baixo, né? Lá, o cosseno, tá certo?
Então, se o cosseno está sendo medido nesse ângulo de baixo aqui, esse aqui, se você mede o seno, o cosseno aqui vale zero, né? Se você descer até aqui, ó, o cosseno vale zero. Então vai ficar assim, ó, duas vezes, está aqui. O cosseno desse ângulo é zero. Então fica esse ângulo ao quadrado, porque é o cosseno ao quadrado. Menos aqui, e o seno quanto vale nesse ponto aqui, ó? Ah, o seno nesse ponto vale 1, você lembra? O seno vai de 1 até menos 1, né? Na unidade trigonométrica. Então o seno aqui vale 1. Olha lá. Então fica menos, o seno desse ângulo vale 1. Mas como ele quer ir ao quadrado, vai ficar 1 ao quadrado. Tá legal? Partindo daqui, ó, aqui vai ficar 0 ao quadrado é 0. Então fica 2 vezes 0. Aqui é menos, né? Esse menos 1 ao quadrado vai dar 1. Tá legal? Não confunda, hein? Não é 1 negativo ao quadrado, ó. É menos, né? Esse seno aqui é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado vai dar 1. Então fica menos 1. Tá legal? Então aqui fica 2 vezes 0 vai dar 0, né? E aqui menos 1 que vai dar menos 1. Então lá, ó. Tá aí. Você percebe que quando você jogar esses pontos, esses valores lá no gráfico, no plano cartesiano, qual vai ser o menor valor de y? Vamos lá. Aqui o y vale 2 e aqui o y vale menos 1. Né? Então esse vai ser o menor valor de y e esse vai ser o maior. Ó, x tem esses dois valores. O y tem os valores de 2 e de menos 1. Ou seja, ele quer saber qual é a imagem dessa função. Você lembra que a imagem da função ela pode ser escrita através de colchetes, não é verdade? Então, ó, a imagem ela estará, o menor valor é menos 1 e o maior valor é 2. Então tá aí, a imagem dessa função estará entre menos 1 e 2. Bem tranquilo, né? Querido, esse aí está corrigido, hein? Espero você na correção do próximo exercício. Até lá!